Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, neste que nos encontramos mais uma vez para estarmos dando continuidade a este trabalho que o Senhor tem colocado em nossos corações e que tem sido, sem sombra de dúvida, uma fonte de bênção, que tem sido, sem sombra de dúvida, um meio através do qual todos nós temos crescido, todos nós temos sido abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? A visão geral da Bíblia Sagrada. Nós estamos agora partindo para a nossa aula de número 4. Nós falaremos hoje sobre a importância da Bíblia, que esta seja, assim, uma jornada maravilhosa na presença do nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo ele venha a nos conceder a sua graça ao longo de todo este trabalho, todo este aprendizado, ele possa profundamente nos edificar, ele possa nos favorecer na nossa caminhada ministerial, inclusive, que é importantíssimo para todos nós, durante esse presente momento, durante os desafios da vida. É importantíssimo que nós estejamos preparados ministerialmente, né? É impossível quando nós não estamos firmados nas Sagradas Escrituras. Então, que Deus em Cristo, ele venha, meus irmãos, a nos conceder do seu poder, a nos conceder da sua graça, e que a aula de hoje, que é uma aula importantíssima para todos nós, ela venha a nos ajudar, uma vez mais, a seguirmos firmemente e a ampliarmos o nosso entendimento acerca da maravilhosa palavra do nosso Deus. Amém? Você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, não deixe de fazer isso, não deixe de acionar as notificações para que você possa ser notificado sempre que nós tivermos aqui um vídeo novo, e também compartilhe esta transmissão, compartilhe, além de você, nós possamos ter um grupo bem maior de irmãos sendo abençoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, e dessa forma nós estaremos de fato verdadeiramente cumprindo o santo propósito mais sagrado dos propósitos da igreja, que é repercutir, que é difundir, que é espalhar essa mensagem, essa boa notícia da salvação do nosso Senhor. Bem, queridos, e hoje nós vamos falar acerca da importância da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia, meus irmãos, é um livro universal, né? Nós sabemos que ela é lida, que ela é amada por pessoas, quer sejam pessoas simples, quer sejam pessoas pobres, que apenas sabem ler, sem expressão social, e por pessoas também de escolaridade, de status social. Não há limitação em termos de capacidade intelectual para que se tenha acesso à palavra de Deus. A Bíblia é mais importante do que qualquer outra obra literária que exista no mundo, devido ao seu conteúdo, que é um conteúdo de natureza divina, como nós já temos aprendido aqui. E nós vamos ver as razões pelas quais nós podemos dizer que, de fato, a Bíblia é o livro mais importante que há. É o registro da revelação de Deus. Deus se revela por meio da natureza, por meio da razão humana, como está lá no Salmo 19, no versículo 1. A própria criação, ela tem elementos de convencimento para que a razão humana entenda que existe um Deus criador, invisível e todo-poderoso. Na verdade, isso você sabe, você concorda, eu tenho certeza, com o apóstolo Paulo, quando ele afirma que a própria observação da criação ao nosso redor já nos dá base plena para nós sabermos que isto tudo não pode ser obra do acaso. Há um Deus todo-poderoso, há uma mente de sabedoria insondável que criou, que governa, que rege, e que conduz tudo isso que aí está para um destino
absolutamente sublime, que a nossa mentalidade humana, de fato, não tem capacidade, não tem meios para... E a Bíblia é quem nos traz essa revelação. A revelação natural, meus irmãos, ela já é suficiente para levar o homem a entender a existência de Deus e alguns dos seus atributos, né, como a sua eternidade, o seu poder, sua natureza espiritual, sua inteligência e a sua glória. A natural, ela é, todavia, essa revelação natural, essa que a gente pode observar aí, obras da natureza, constatando a grandeza, a magnitude, a perfeição daquilo que está diante de nós, mas essa revelação, ela é incompleta e ela é suficiente, ela é insuficiente. Só a Bíblia registra toda a revelação, para que o homem entenda a natureza de Deus, o seu caráter moral, seus propósitos ao criar o homem, os seus planos, a sua soberania, as suas obras para a realização do seu plano de salvação, que é aquilo especial de Deus. Portanto, a revelação natural, a criação, ainda que ela testemunhe, ainda que ela nos mostre com clareza absoluta que existe um Deus criador, existe um Deus que governa, que rege, que administra, que gerencia todo esse universo, mas ela não é suficiente para nos dar uma demonstração mais aprofundada do nosso Deus. Para isso, nós precisamos da Bíblia. A Bíblia, ela ensina a verdadeira origem do homem. É na Bíblia que se encontra, meus amados, a narrativa da criação do homem, trazido à existência pelo trabalho criador do mesmo Deus que criou o universo. A Bíblia é que explica satisfatoriamente a origem do homem, como um ser criado por Deus com um propósito definido, que é servir e glorificar a Deus. Nós sabemos que, sobretudo no nosso país, muitos anos de influência de marxismo cultural têm trazido uma herança nefasta dentro dos ambientes escolares e acadêmicos, com propostas esdrúxulas e absurdas para a criação do homem. O homem é capaz de acreditar em fábulas, em invencionices, produzidas por corações endurecidos, infiéis e incrédulos, que nos traz o verdadeiro relato da criação, que nos traz a resposta para essa que é uma indagação inquietante no coração do homem sem Deus, que é conhecer a sua origem e conhecer o seu destino. Quem busca essas respostas só as encontrará na Bíblia Sagrada. O que também coloca a Bíblia como um livro de patamar superior e incomparável é que ela nos orienta na solução dos problemas da vida. Problemas do homem contemporâneo, meus amados, são, primeiro, a sua consciência de culpa e rejeição, causando um sentimento de alienação e solidão. Muitas vezes, as pessoas estão completamente entenebrecidas pelos laços da angústia, da depressão e outros sentimentos de igual teor, e elas não conseguem estabelecer uma resposta e uma relação causal que possa explicar fenômeno dentro das suas almas. Mas o que isso, muitas das vezes, significa é, de fato, a própria consciência de culpa que estabelece um peso tremendo na mente do homem, no coração do homem, na sua alma. E é a Bíblia quem traz respostas e soluções para esse problema. O segundo grande problema do homem contemporâneo é a sua incapacidade de relacionamento com o seu próximo. Veja você que, apesar criados visando estabelecer uma ponte de relacionamento entre o homem, nós temos continuamente em todas as esferas sociais, em todas as culturas, em todos os povos, nós temos um histórico de conflitos intermináveis. O homem parece ser incapaz de dialogar com seu semelhante. O homem, ele parece ser completamente alheio a qualquer tipo de mecanismo seguro e definitivo que lhe possibilite essa relação plena e perfeita com o seu próximo. Só a Bíblia, meus queridos irmãos, nos fornece meios, respostas e condições para que esse desafio seja superado, seja vencido. E o terceiro grande problema do homem contemporâneo
são as suas frustrações na vida, que são causadas por suas derrotas, que o levam a concluir que a vida não tem sentido. Essa ideia, essa conclusão de que a vida não tem sentido, inclusive, tem sido um fator aterrador e determinante para que muitos homens, para que muitos seres humanos cheguem ao estágio mais profundo da angústia, da tristeza, do pesar, da aflição. Só mesmo a palavra de Deus fornece instrumentos, mecanismos, respostas, forças para que dentro se encontrar uma saída e uma solução. É importante nós também elencarmos aqui que a Bíblia contém a única resposta adequada para cada um desses problemas. Só a Bíblia pode fornecer as respostas, e eu vou além, né? A Bíblia ensina sobre relacionamentos com família, sobre trabalho, sobre autoridades, sobre bens materiais. Posso aqui dizer, sem nenhuma preocupação de estar cometendo qualquer tipo de exagero, que a Bíblia tem respostas para todas as questões e dramas ligados ao coração do homem. Portanto, a palavra de Deus é o único livro cuja mensagem pode conduzir o homem à verdadeira liberdade. Toda a Bíblia, meus amados, aponta para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela apresenta Jesus como Filho de Deus, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como a luz a porta que nos dá entrada ao céu, o único mediador entre os homens e Deus, o nosso grande sumo sacerdote. Porque, de fato, a Bíblia ela tem a solução para os problemas que nós destacamos há pouco, exatamente porque ela apresenta Jesus como essa solução. A Bíblia é o único livro que anuncia com segurança o futuro da humanidade. São tantas as teorias, a grande maioria patéticas, humanísticas em excesso e completamente pautadas na mais completa insegurança. A Bíblia não. A Bíblia, ela nos anuncia com segurança a resposta verdadeira acerca daquilo que está nos aguardando no além. A Bíblia anuncia com autoridade, meus amados, como está lá em Mateus 24, capítulos 24 e 25, ela anuncia com autoridade a volta do Senhor Jesus e o juízo final. E aqui eu deixo a minha palavra de protesto e de denúncia contra o desaparecimento dessa mensagem em muitos púlpitos que hoje, lamentavelmente, estão dominados por ensinamentos arraigados a bens materiais, a prosperidades terrenas, e por conta disso, muito naturalmente se afastam da verdadeira pregação do Evangelho nas Sagradas Escrituras, e que predominantemente, tá? E que a nível de alicerce do que seja a verdadeira mensagem do Evangelho, anuncia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, que haverá uma ressurreição dos mortos e que todos estes que ressuscitarem irão para juízo final. A destruição da terra pelo fogo também está descrito na palavra de Deus, não é previsto. Pregadores ou alguns analistas falarem, olha, a Bíblia prevê, a Bíblia não prevê nada. A Bíblia afirma. O que está escrito na palavra de Deus não é previsão. O que está escrito na palavra de Deus é profecia. É verdade de Deus que se cumprirá. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, anuncia que a terra vai ser destruída pelo fogo. Está escrito na palavra de Deus e vai acontecer. A Bíblia também fala, irmãos, sobre o dos novos céus e da nova terra, onde habitarão os justos por toda a eternidade. Essa promessa está em Apocalipse, capítulo 21, 15. Então vejam que as respostas para essas angustiantes perguntas que são feitas pelo homem sobre o amanhã, sobre o que vai acontecer, inclusive quando nós nos deparamos com situações completamente inéditas, desta grande pandemia que tem assustado, aterrorizado a humanidade, e outras tantas que se somam a elas, surge sempre essa preocupação e essa pergunta. Para onde a humanidade está caminhando? Para onde nós estamos sendo conduzidos pela história? Pois bem,
Abra sua Bíblia, leia e você encontrará essas respostas. E isso que está na palavra de Deus, absolutamente não há qualquer possibilidade de que não se cumpra, porque absolutamente nada que está escrito na palavra de Deus passará sem que aconteça. E a Bíblia, meus amados, ela refere-se a verdades científicas séculos antes de serem descobertas pela ciência. Eu quero aqui apenas dar uma breve demonstração disso. Lá em Jó, no capítulo 26, versículo 7, é afirmado que o planeta não tem fundações. Veja você, né? Jó afirma que a Terra está sustentada no ar. Como é que, naquele período, o livro de Jó, por exemplo, segundo analistas e teólogos, é o livro mais antigo da Bíblia. A Bíblia, o livro mais novo da Bíblia, é antiquíssimo, imagine o mais antigo, e já afirmava-se uma descoberta de caráter astronômico completamente, meus irmãos, fora de época. O homem precisaria de uma jornada, de uma caminhada gigantesca, longínqua, até que tecnologicamente ele pudesse vir a fazer essa afirmação que Jó fez ali no capítulo 26, versículo 7. O profeta Isaías fala que a terra não era plana, e sim um globo. Como Isaías pode ter feito esta observação antes que houvesse qualquer tipo de instrumento de observação, antes que houvesse qualquer tipo de científica que pudesse atestar tal verdade? Futuramente, apenas com o avanço da ciência, isso pôde ser provado e constatado. Mas a palavra de Deus, muitos anos, centenas de anos antes de Jesus, pela boca do profeta Isaías, já trazia esta afirmação. Existem também afirmações históricas sobre as quais alguns céticos desdenhavam até poucos anos atrás, mas que foram descobertas pelas mais escavações ou as mais diversas experimentações arqueológicas. Então, por mais que o homem tenha se empenhado por meio da falsa ciência a tentar provar que a Bíblia é inverídica, que algumas das suas afirmações não procedem, o fato é que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a ciência vai apenas confirmando aquilo que a Bíblia já afirmava quando não havia ciência nenhuma que atestasse tais fatos. Também mostra o caminho para a verdadeira felicidade, que é, na verdade, o grande anseio do homem de todas as épocas e de todos os lugares. Tudo o que você avista o homem fazendo, todas as suas práticas, abomináveis inclusive, tudo isso se resume num único anseio que paira sobre o coração do homem, que é ser feliz. As pessoas acertam e erram, e muito mais em busca da felicidade. Mas a resposta para a felicidade, ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. É a Bíblia que nos mostra esse caminho. O Salmo 1, ele nos traz conselhos. E ele coloca ali os ímpios, ou seja, aqueles que não andam nos caminhos de Deus, em comparação com os justos. O homem, ele tem se perdido em estudos de filosofia, de psicologia, ciências e religiões, tudo em busca da felicidade. Mas ele tem se afundado cada vez mais, porque ele não tem buscado na Bíblia a explicação para os seus problemas. Quando a palavra de Deus, ela fala sobre o ímpio e ela fala sobre o justo, ela mostra que o caminho do ímpio é um caminho de infelicidade, de derrota, é um caminho de aflição, é um caminho de morte. E ela mostra que a felicidade está necessariamente embutida e imbuída na caminhada justa, que se submete à vontade de Deus de forma diligente e de forma obediente. Só mediante a Bíblia o homem pode retornar para Deus e sair dessa sua condição desesperadora de ser impotente diante da morte. Portanto, meus queridos, nós temos aí uma constatação firme e definitiva de que a palavra de Deus, ela é a resposta, ela é a condição definitiva para que nós tenhamos, de fato, todos os meios, né, para que nós tenhamos, de fato,
todas as possibilidades de lidarmos com essas situações que nos rodeiam, sejam elas quais forem, e de sermos mais do que vencedores em meio a tudo isso. Nada que nos rodeia, nada que seja proposto pelo homem que possa substituir a palavra de Deus, porque a importância da Bíblia, ela está relacionada com todos os desafios e com todas as circunstâncias que estão presentes na nossa vida. Portanto, estejamos firmes no nosso contato contínuo com a palavra de Deus e que a nossa caminhar seja uma das formas através das quais essa aproximação venha a se consolidar. Amém? Eu quero agradecer a você por estar conosco, por acompanhar esta aula, e já lhe faço o convite para não perder o capítulo 5, a aula de número 5, onde nós vamos falar sobre a constituição da Bíblia, ou seja, aquilo que forma a Bíblia, do que a Bíblia é formada. Não perca, certamente vai ser uma grande bênção para abençoe, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derrame graça infinita sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre toda a sua família. Amém e até a próxima.